Com os critérios da verdadeira adoração definidos, vamos começar nossa jornada ao longo desta linha do tempo, através da história e da profecia do grande ataque de Satanás contra a humanidade para obscurecer esses aspectos chaves da verdadeira adoração da raça humana, para que sejam enganados em adorar o dragão, como a profecia dizia que isso aconteceria. Sem dúvida, a guerra da serpente contra o homem volta todo o caminho para o jardim do Éden. De todo o vasto mundo que Deus criou, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás estava restrito a uma única árvore. Enquanto o santo casal se recusasse a comer daquela árvore, sua obediência testificaria do seu amor pelo seu Criador. Mas eles desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente. Eles se tornariam servos de Satanás. Paulo escreveu: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Este princípio é simples, mas profundo. Adoramos ou mostramos nossa verdadeira lealdade a quem obedecemos? Embora muitos professem ser cristãos e servirem a Deus e adorarem o Deus verdadeiro, o apóstolo Paulo nos dá um teste, dizendo, e por meio deste sabemos que nós o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mesmo lá no Jardim do Éden, Satanás estava já buscando maneiras de estabelecer seu reino sobre a terra e roubar de Deus a terra e a adoração de seus habitantes. Deus viu as intenções de Satanás e disse, E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Satanás sabia de tudo que ele tinha que fazer para ganhar a adoração e o serviço do homem. Era fazer o homem obedecê-lo, em vez de obedecer a Deus. E com toda a sua inteligência e astúcia de sua mente idealizadora, ele disse a Eva, Sim, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ao questionar a palavra de Deus, a mente de Eva foi preenchida com novos pensamentos e dúvidas que talvez Deus não quis dizer o que ele disse. Enquanto Eva pensava na ideia, mais perguntas encheram sua mente quando a fé na palavra de Deus foi empurrada para fora. Então, quando a mente de Eva foi inundada de dúvidas, que talvez Deus não quis dizer o que ele disse, a serpente se posicionou como seu advogado, dizendo, seus olhos serão abertos. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foi assim que Adão e Eva perderam o domínio deste mundo para Satanás e tornaram-se súditos de seu reino porque desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente. Jesus disse de Satanás, ele é um assassino e um mentiroso. Onde ele não usa mentiras ou engano, ele usará força. E o primeiro exemplo de sua crueldade que temos registrado é o primeiro assassinato já cometido. Tudo porque Abel não seria dissuadido da adoração do verdadeiro Deus através do reconhecimento de seu filho. Por volta de 3.825 a.C., lemos como Caim ficou com ciúmes de Abel e do favor que Deus mostrou a Abel porque ele foi obediente. E com o passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. Ao trazer a Deus um sacrifício de sangue dos primogênitos de seu rebanho, a oferta de Abel era um sinal de seu reconhecimento ao Filho de Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. A adoração de Abel foi prestada ao verdadeiro Deus e aceita por ele através do sacrifício que apontava para seu filho. Mas Caim recusou uma oferta que reconheceria o Filho de Deus. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Este não é apenas um evento, mas uma profecia prenunciando o futuro de uma raça que reivindicaria adorar o verdadeiro Deus, mas sem reconhecer a seu filho.
e do ciúme que o levará a usar a força contra todos os que adoram o verdadeiro Deus para que sejam mortos. Abel não tentou forçar Caim a obedecer ao mandamento de Deus. Foi Caim, inspirado por Satanás e cheio de cólera, quem usou da força. As duas partes, representadas por Caim e Abel, existirão até o fim da história da terra. O benfeitor, o obediente, não guerreia contra o transgressor da santa lei de Deus, mas quem não respeita a lei de Deus oprime e persegue outras pessoas. É esse espírito que sempre opera nos filhos da desobediência. Não foi muito depois do dilúvio que Satanás usou Nimrod para estabelecer seu próprio sistema de religião falsa na Babilônia, enraizada na adoração do Sol. Disse Sadler em seu livro O Grande Mistério Babilônico. Nimrod também é atribuído com a introdução da adoração do Sol. Segundo a história, a morte violenta de Nimrod levou à supressão da religião falsa. No entanto, foi revivido em segredo por sua esposa Semiramis. Ela alegou que Nimrod era agora um deus na forma do sol. Mais tarde, ela deu à luz uma criança que supostamente era a reencarnação do herói Nimrod, agora o deus Sol. A criança é conhecida por vários nomes, dos quais um dos mais importantes nomes é Tammuz. A deificação de Nimrod, Semiramis e Tammuz lançaram as bases para a adoração de um Deus 3 em 1. Os antigos babilônicos reconheciam a doutrina de uma trindade ou 3 pessoas em um Deus, como aparece a partir de um Deus composto com 3 cabeças que fazem parte de uma mitologia, e o uso do triângulo equilátero também como um emblema de tal trindade na unidade. Essas mesmas filosofias que se originaram com Babilônia lançaram as bases para os vários sistemas de adoração ao Sol que permaneceriam em rebelião contra o único Deus verdadeiro e seu único Filho gerado até o fim dos tempos. Não satisfeito com a homenagem dos pagãos adoradores do Sol, Satanás voltou sua atenção para seu objetivo principal, obrigando o povo de Deus para adorá-lo. Isso nos leva a 1446 a.C., no Egito, na época do Êxodo. Lemos: Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que eles possam oferecer um banquete para mim no deserto. E Faraó disse: Quem é o Senhor, que eu deveria obedecer a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir Israel. Faraó rejeitou o pedido de Deus porque disse: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? E não conheço o Senhor. Faraó estava familiarizado com muitos deuses e, como os babilônicos, a maioria deles era enraizada na adoração do filho. 3 em particular foram mencionados em Alexander Hislop, no livro conhecido The Two Babylons, no qual ele escreve sobre Isis, Horus, Seb, ou seja, a mãe, a criança e o pai dos deuses. Em outras palavras, a trindade egípcia. A fim de roubar a adoração dos hebreus do único Deus verdadeiro e assegurar a sua adoração a si mesmo, Satanás não fez, neste exemplo, obrigá-los a adorar os deuses solares do Egito. Tudo o que ele tinha a fazer era obrigá-los a pisar o sábado, o sinal da adoração do verdadeiro Deus. E isso ele fez. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, deixais o povo sem trabalhar? Isto é, ele deixou o povo descansar. Volte para os seus fardos. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e o fazeis descansar de seus fardos. E Faraó ordenou naquele mesmo dia aos seus feitores do povo e seus oficiais, dizendo: Não dareis mais a palha ao povo para fazer tijolos como antes. Deixe-os ir e recolher palha para si mesmos, e lhes imporei a conta dos tijolos que eles fizeram até agora. Vocês devem colocar sobre eles. Não diminuireis nada, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que trabalhem nele e não se preocupem com palavras mentirosas.
A partir dessa passagem, podemos ver que Moisés estava permitindo que os hebreus guardassem o sábado, com a palavra descanso. No versículo 5 está a palavra sábado, que significa guardar ou observar o sábado. Então Moisés estava permitindo que os hebreus guardassem o sábado, designando-os como os adoradores do verdadeiro Deus. Mas isso enfureceu tanto o faraó, que o faraó ordenou ou aprovou uma lei forçando o povo de Deus a trabalhar no sábado em violação do quarto mandamento. Trabalhar no sábado seria um pecado, que a Bíblia define para nós dizendo: o pecado é a transgressão da lei. O faraó estava usando a força de sua autoridade para obrigar o povo de Deus a pecar contra Deus e transgredir o seu sábado. Este é o cerne da estratégia de Satanás para garantir a adoração a si mesmo e estabelecendo o governo de seu trono. Lembra quando Satanás disse: exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus? Observe que Satanás tem um trono. Um trono é uma representação de seu governo e suas leis. E é assim que Satanás exalta seu trono acima de Deus. Ele legisla o pecado pela lei, ou seja, ele aprova leis terrenas que forçam o povo de Deus a quebrar a lei de Deus. Lemos sobre o trono de Satanás nos Salmos. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, forja o mal por uma lei. Seu trono é um trono da iniquidade, e a iniquidade é maldade e pecado, a transgressão dos 10 mandamentos de Deus. Então, quando Satanás trama o mal por meio de uma lei, ele concebe e molda leis feitas pelo homem que obrigam os outros a pecar contra Deus, trazendo assim danos, problemas ou perseguições sobre o povo de Deus. E visto que sois seus servos a quem obedeceis, quando os servos de Deus obedecem às leis que os obrigam a desobedecer a lei de Deus, eles se tornam servos daquele a quem eles obedecem, em vez de Deus. Visto que Deus ordenou a seu povo, santificai meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, segue-se que quando este mandamento é transgredido, aqueles que pisam o sinal da adoração do verdadeiro Deus não pode ser identificado como seus adoradores. Mas é exatamente nesses casos, quando os governantes terrenos criarem leis forçando o povo a quebrar a lei de Deus, que está escrito: é chegada a hora de ti, Senhor, trabalhar, pois eles têm violado a tua lei. Significando, quando as nações pagãs anulam a lei de Deus pela aprovação de leis que obrigam as pessoas a pecar contra Deus, é aí onde o Deus Onipotente traçou uma linha. E quando essa linha for ultrapassada, Deus trabalhará para justificar Ele mesmo, suas leis e seu povo que as obedece. E certamente isso era verdade no Egito, quando o faraó ordenou uma lei que obrigava o povo de Deus a transgredir o sábado. Foi nessa hora que Deus interveio e enviou as pragas contra o Egito. Uma vez trazidos para o deserto, onde eles poderiam adorar o Deus livremente, ele reafirmou os 2 mandamentos que identificam a adoração do Deus verdadeiro e disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, por uma mão forte e por um braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. A tendência do homem de redefinir Deus e o dia que ele santificou para adoração é mostrado na triste história de seu próprio povo, que assim que foi tirado do Egito, redefiniu o único Deus da Bíblia como uma multidão de deuses. Quando Arão disse ao povo: estes são teus deuses, no plural, ó Israel, que te fiz subir da terra do Egito. E assim que isso foi feito, eles instituíram um novo dia de adoração a esses falsos deuses. E quando Arão viu, ele construiu um altar diante dele. E Arão fez proclamação e disse: amanhã é uma festa para o Senhor. Poucas coisas devem excitar Satanás mais do que ver os adoradores professos do verdadeiro Deus redefinirem-no a um ídolo de sua própria imaginação e redefinindo o dia de adoração para outro dia. Por esses 2 pontos, o sábado e a identidade do verdadeiro Deus têm estado especialmente no centro dos esforços de Satanás em estabelecer todas as suas falsas religiões. À medida que as leis deste mundo se tornam mais rigorosas e hostil à adoração do
verdadeiro Deus, podemos nos lembrar do Êxodo e ter fé de que quando as leis forem aprovadas proibindo a adoração do verdadeiro Deus, que o verdadeiro Deus intervenha e liberte seu povo deste mundo de escravidão e os traga para a Canaã celestial, pois eles terão liberdade para adorar o Pai através do Filho no dia de sábado, sem qualquer interferência. Caso queira mais conteúdos. WhatsApp 879111121 ou 847111121 Massumani Raul Rafael